Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos falar das eleições americanas. E para tratar disso comigo, Ricardo Torido. Aqui do meu lado está Gustavo Gurgel. Boa noite, pessoal. Na minha frente está Igor Figueiredo. Oi, pessoal. E André Meira. Olá, pessoal. As eleições americanas começaram no dia 18 de setembro, com as eleições antecipadas em 4 estados, sendo eles Minnesota, Dakota do Sul, Virgínia e Wyoming. As eleições estão marcadas para o dia 3 de novembro, quando os eleitores vão comparecer às urnas. Porém, a legislação americana prevê outras formas de votação. São elas via correio e ida antecipada a alguma sessão eleitoral. O Distrito de Colômbia, onde fica Washington, D.C., e 44 dos 50 estados permitem o voto antecipado. Os outros não permitem. E os eleitores vão escolher os integrantes do colégio eleitoral, que vai se reunir no dia 14 de dezembro para escolher o 46º presidente dos Estados Unidos. É isso aí, né? Eu tô achando muito complicado esse trem de eleição nos Estados Unidos. Tem que ir o colegiado vai escolher o presidente. É complicado, né, não? Você que já morou lá, você participou, você não, porque você era mais novo, né? Mas você já viu a questão da eleição? Você estava lá em ano de eleição? Sim, eu fiquei lá alguns anos, quase 5, eu morei lá. Eu não participei por conta da idade, né? Que eu era muito novo, fui aos 10, voltei quase aos 15. Mas vi a questão, né, das pessoas irem, colegas que, né, tinham os pais americanos, etc. Mas é bem diferente da nossa realidade, né? Desde o peso do voto, né, que aqui a gente faz com voto direto, o mais votado ganha. Em nível nacional. Em nível nacional, questão de turno, lá é um pleito direto. Só. Mas, né, a gente vai falar mais sobre essas diferenças e como os estados têm peso, né? A questão, eu acho que o foco maior dos Estados Unidos comparado ao nosso, e isso até da nossa realidade constitucional, os estados lá têm muito peso para as coisas, têm as constituições próprias. E na questão eleitoral é isso também. Tanto é que cada estado, ele que faz, né, tem a diretriz de como vai funcionar o ano eleitoral para aquele local. E aí uns começam antecipando, igual você iniciou desde o dia 18 de setembro, então para nós é uma realidade muito distante, né? Imaginar que uma eleição que vai acontecer dia 3 de novembro... 14. Não, eleição dos Estados Unidos que o pessoal que quiser ir lá presencialmente, etc., a data final é dia 3 de novembro. Mas estados começaram com quase 2 meses, 1 mês e meio antes, que foi no dia 18. Então é bem diferente, né? Não, até a contagem, né? Tipo, o colégio escolhe os colégios eleitorais. Aqueles colégios eleitorais vão votar entre os dois candidatos. No caso, esse ano entre o Donald Trump e o Joe Biden. E... tipo assim, nós 4 somos nós 5 aqui. Nós 4 e meu pai que tá nos ajudando ali nos controles. É o diretor. É o diretor. Tá dirigindo a gente. Se a gente escolhe, o Gustavo e o André votamos no Biden, o meu pai e o Igor votam no Donald Trump, quem ganha é o Biden. É maioria e aqueles votos daquele estado vai... Existem colégios eleitorais que, se o cara ganhar na maioria absoluta, ele leva o colégio todo, né? Eu acho que, se não me engano, são 6 estados que não tem isso. E tem uns que não tem isso. Que são dois estados. 50 estados, 50 regras diferentes. 51, muito legal. São 51, né? 51, com Havaí e Alasca, não lembro. Com o Washington. Cara, é interessante o que você falou, justamente pela questão como que funciona lá da legislação. Né? Aqui, o Brasil, ele é juridicamente mais unificado do que os Estados Unidos. Lá, cada estado tem a prerrogativa de poder fazer a própria legislação em vários âmbitos, incluindo o eleitoral. Inclusive de contar voto, né? Tem regras diferentes, até para contagem de voto. Não, até para distribuição de votos. Isso. Porque em alguns estados, acho que você chegou a comentar, né? Vocês comentaram. Flórida, Nova York... quem ganha
naquele estado, leva o colégio todo, leva todos os votos do estado. Dos delegados. Delegados. São esses estados que são os chaves, né? São. Sim. Tem alguns, né? Por exemplo, os pesos maiores que eu me recordo aqui é Califórnia, com 55 delegados. Texas também com quase 50 ou 49. Flórida. Mas Texas não é visto como estado-chave para o Ricardo tem aqui um mapa com os pesos. Na verdade, não é porque Califórnia é como estado-chave. Olha a loucura. Texas e Califórnia, eles não são como estado-chave. Eles são os que têm maior número de colégio. Porém, majoritariamente... Já sabe quem vai ganhar? Majoritariamente... Na Califórnia, nesse caso seria o Biden, e no Texas, democratas, e o Texas é o republicano. Os estados-chave são aqueles que vão com a onda. Tem vezes que ganha um, tem vezes que ganha outro. Que eu não me lembro quais são agora. Pendular, né? Eles chamam de Battleground States, né? Que é aquele estado que você precisa realmente guerrear, vamos dizer assim, numa tradução literária. E um desses estados é a Flórida, que inclusive no dia de hoje, o Trump e o Biden... estão no mesmo estado, e não só isso, estão na mesma cidade, em Tampa. Eles estão fazendo discurso na mesma cidade. Então, olha para você ver como que ele já vai bem focalizado, né, com toda a estratégia. Disputar uma audiência mesmo, porque naquele local ali deve ter, segundo os dados deles, alguma coisa que o pessoal está sem saber para que lado vai. Para que eu vou no Texas se eu sei que eu vou ganhar ou eu sei que ele vai ganhar? São eleitas as prioridades, né? A lógica é essa. Né? É lógico que eles vão, né? Não deixam de ir, mas vão passar uma vez só e olha lá. E os outros, eles têm que chegar até porque a gente tem que lembrar que o voto não é obrigatório. Mais uma diferença do nosso, né? Calma. Ele é... Tem um parênteses aqui. O voto no Brasil também não é obrigatório. O comparecimento é obrigatório. Sim. O voto é facultativo. Vai votar não, pra você ver. O voto é facultativo. O trabalho que vai te dar. Mas você pode... Você tem que ir lá justificar, Ou você justifica... ou você paga uma multa. E você pode se abster na hora de chegar lá. Você pode simplesmente abster o seu voto. Você não é obrigado a votar. Lá, quem vai votar, vai para votar. Ninguém comparece para não votar. Não existe penalização também. Aqui a gente muitas vezes comparece para não votar. Nem R$4 de multa para quem, francamente. Pois é, aqui você pode comparecer e não votar. Então, o voto não é obrigatório também. É mais ou menos, é igual, mas é diferente. Mas por que a ideia, por que esses estados ainda eles comparecem, mesmo sendo enviesado para um lado ou outro? Porque caso aconteça da pessoa não ir votar, né? O candidato ele tenta convencer o seu eleitorado a ir votar, porque isso vai ser primordial para chegar ali esse é o histórico, número de colegiado. Histórico pode ser quebrado a qualquer momento. Agora eu queria trazer na mesa aqui para a gente discutir, que eu acho uma coisa muito importante. Eu trouxe um gráfico aqui, que é o seguinte: ele mostra que desde 1992, as eleições gerais nos Estados Unidos, desde 92, o volume de comparecimento de eleitores aptos para votar, ele tem se mantido estável, né? Em torno aí da casa de 59% a 60% dos eleitores que comparecem. Uma coisa interessante desse ano que a gente está observando nos Estados Unidos, desse ano, mas assim, ao longo da história você acompanha que o gráfico ele vai ganhando uma certa oscilação para cima. O volume de pessoas que votam por correspondência. Pra vocês terem uma ideia, na eleição de 92, quando Clinton disputou com Bush, 7% dos aptos a votar votaram por correspondência. Em 2016, portanto 4 anos atrás, na eleição que levou Trump para a presidência dos Estados Unidos, competindo contra Hillary Clinton, 25% dos eleitores votaram por correspondência. Temos esse ano a possibilidade disso aumentar muito. Disso aumentar muito. E tem uma situação muito interessante que está acontecendo, é que o Trump ele está em desvantagem nos votos que estão sendo feitos por antecedência e por correspondência. A margem a margem do Biden está em 62% nesses votantes por antecedência. Fatalmente, o que o Trump vem a público e faz? Ele alega que aquilo ali pode ter algum tipo de fraude. Como ele sabe que essas votações por correspondência e por antecedência estão desfavorecendo ele na mídia, ele questiona a viabilidade daquilo. Voltamos, então, ao caso
Quem que foi aquela eleição? Foi Al Gore e Al Gore e Bush. Al Gore e Mas Bush. o Al Gore e Bush teve uma questão Foi na seguinte, Flórida, né? Foi na Flórida. A lei é isso que tá a questão de leis por estados, né? A lei da Flórida exige que quando a diferença é muito pequena, tenha recontagem. Então, tipo assim, pode ter feito a contagem certinha. Se a diferença foi pequena, é obrigatório, não tem Reconte dessa. para tirar a dúvida. Reconte Vai pra tirar a dúvida. recontar, Vamos fazer aqui um pequeno apanhado de como que são essas regras da eleição americana, só para quem está escutando a gente, vendo a gente, Aham. poder fazer isso aí. Quem quer falar? Quem que tem um conhecimento mais apurado? O meu é básico. Alguém tem uma ideia O meu mais... também é básico. Mas do cara, que você fala? Como que funciona o pleito eleitoral? São 500 e... o voto não é direto, Cara, como funciona aqui no Brasil, Sim. né? Então, deixa eu tentar fazer uma Na explicação. verdade, eu acho que de uma certa forma a gente pode começar isso que você está propondo, André, da seguinte forma. Aqui no Brasil, a gente vota em nível nacional. O cara sobe ao poder, ele é eleita pelo voto direto. pelo voto direto em Ok. nível nacional, é a maioria nacional. Sim. Nos Estados Unidos isso é concentrado nos estados. Nos estados, A eleição nacional, ela primeiro é definida no estado, para depois ser contado os delegados. Então, Sim, lá tem... para Lá são explicar um isso dos total de delegados. 538 delegados que abrange Isso. todos os 50, E para 51 estados. ganhar a eleição é preciso levar 270. 370. Então vamos lá, vamos explicar mais ou menos o que são os delegados. Como o voto não é direto, o voto ele é estadual, quem vota no estado vai passar o voto para os delegados, correto? Isso. Na soma, aí existe a questão que a gente estava falando aqui inicialmente. Cada estado existe a sua legislação. Tem os estados que o winner take it all, que é o ganhador leva tudo. Então, por exemplo, se tiver uma diferença de 1, de 10, de 20, de milhões, o cara vai levar todos aqueles delegados daquele estado. Então, se ele ganhou, independente do número, da porcentagem, Então vamos lá, ele leva todos os delegados. são Que tem estados que não. 538 no total, vamos supor que um estado tem 10 delegados. Se um candidato tiver 51% dos votos naquele estado, ele vai levar todos os 10 Todos delegados. os 10 Se delegados. o estado considerar esse Isso. tipo de métrica. Sim, Que é a maioria dos estados. Que é a lá. maioria, Que é a maioria. exatamente. Né? Beleza. Então, para poder ganhar, tem que ter os 270, correto? Isso. E na maioria dos Isso. estados é isso. Se eu não me engano, apenas 2 estados dividem os votos. Que é A maioria é o absoluta Wayne não leva e um a outro. outra banda que, no Quer caso, dizer, uma- perdeu. Vamos dizer assim. Isso. Então, são apenas 2 estados. A maioria dos estados, então, faz esse esquema Nebraska e Maine. Você falou Maine, Nebraska e Maine. Isso. Então, beleza. Então, Minas Gerais teve lá 51% para quem são Vamos os colocar próximos numericamente. candidatos Se a gente tem 100 delegados em Minas Gerais, aí? Isso. 51 deu voto ganho. Essa pessoa, esse candidato vai levar os 100. Vai levar os 100%. Porque a maioria no estado definiu, por exemplo, pelo Trump. Então ele leva os outros 49. Isso é o com que a exceção deixa- de 2 estados. Isso é o que deixa a previsão de lá mais difícil. Porque se Sim. a gente for pegar os últimos pleitos, Al Gore, nós já falamos aqui, em questão numérica, teve Esse mais pleito é o de votos do que 2000, Bush. né? Não, Mas o e a que o gente Bush é pode 2000, usar né? como referência o último pleito de O último, 2016. Eu ia falar agora. Hillary O também teve mais Trump, votos. Ela teve exato, maioria o Trump numérica. teve 62.984.825 mil votos. A Hillary, 5 milhões a mais. 65.853.516, exato, dá em torno de 5 milhões a mais, que daria uma porcentagem, se ousada a Se a nossa eleição métrica fosse no Brasil, ela levaria. de Ela 48,2% para Hillary Clinton e 46,1% para o Trump. Na Ou verdade, seja, nessa só condição, que- iria para o segundo turno. Sim, nosso Iria pra aqui. segundo turno. Lá no- Mas pensando em uma eleição, e É. se fosse o critério nosso de maioria Seria pro absoluta segundo turno. por voto a nível nacional, ela levaria. Mas com essa legislação de cada estado, ele levou 304 delegados do colégio eleitoral e ela ficou com 227. Ou seja, a população vota em maioria. Foi nesses 2 casos que nós citamos aqui agora e mesmo assim não leva. Aí você falou um negócio de segundo turno. Por que lá não tem segundo turno? Aparenta ter 2 partidos, né?
Mas não tem, são Não 4. são Não dois, tem, né? só 2. Aparenta ter apenas 2. A gente vê no noticiário falando só de republicanos e democratas, né? Mas na verdade existem outras opções partidárias. Todo mundo nos fala que os Estados Unidos é bipartidário, não é. É Não multipartidário. E tem outros candidatos. Ele Tem é- também, mas ele- só mas que ele não é tem multi- representatividade. Ele é né? multipartidário de direito, mas ele é bipartidário de fato. Sim. Na Sim, prática, sim. Na a prática, são só realidade 2 é partidos. Se eu não me engano, um ator, cantor, Kanye West, tentou candidatar. essa. Ele tá candidatando. Tá candidatando? Sim. Qual que é o partido, você sabe? Não sei, deixa eu achar aqui. Olha só, a gente não sabe nem o nome dos outros partidos. A Eu gente sei que tem o partido, não é tem ou tinha o relevante, Partido né? Verde. Deixa eu pegar aqui. Tem Não, ainda? tem o Partido Verde. Partido Verde? Quer ver? Cadê? Cara, o Partido Verde, eu lembro que eu fiz um curso sobre eleições dos Estados Tem Unidos em 2007. O Partido, 2008, o não Partido lembro. Libertário, que quem está concorrendo é o Joe Jorgensen. O Partido Verde, que é o Ronnie Ranks. O Partido Constituição, que é o Don Breakins. Eu não achei aqui o... Deve ter até mais. Não achei aqui o do... O do Kanye West. O do Kanye West, eu tô com ele aqui, mas aqui não tá falando. Mas eu Deixa acho que o ver. Kanye West não chegou a candidatar, não. Ele chegou a tentar, mas não candidatou. Ele não passou pelas primárias. Porque tem isso também, né? A eleição começa em fevereiro. A gente falou aqui da eleição. Mas Não. tem as primárias. Isso. Que as primárias são o quê? Pra escolher o candidato. Não é o Tem esse processo Eleição também. partidária para eleger o candidato do que partido. vai pelo partido. O Kanye para- West é independente. É Ele é como independente. membro independente. É. Tá vendo? De seu próprio partido. Que ele batizou de Birthday Party. Agora vejam, senhores, uma coisa que eu achei curiosa nessa questão aí do comparecimento, né? O voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Mas diante de um volume populacional, acho que de 350, se não me engano, 350, se você puder dar uma conferida. quê? Eu acho que são 350 milhões de habitantes nos Estados Unidos. 410, se eu não me engano. 410? Ótimo. Se eu não me engano, é o terceiro país mais populoso do mundo. Perfeito. Tá assistindo aí, Vamos né? checar. 410 Já, milhões. eu Vamos também tava checar isso? pensando que era nos 300 e pouco, já Veja tá bem, 400. Vamos historicamente, confirmar, mas eu acho a que é gente isso. tem um índice de comparecimento na casa de 60% nos Estados Unidos. Você vê, se fosse no Brasil, qual que seria a estimativa dos senhores? Se a gente no Brasil não tivesse, por exemplo, o voto obrigatório... 328, tá? 328 milhões de habitantes, população americana Não, hoje. mas- Não sei de onde eu tirei Isso, 410. isso é... 2019. 2019. Perfeito. Porque eu tinha essa... Não sei de A onde eu gente tirei já tem 410. um nível médio de abstenção no Brasil em torno de 20%. Nos Estados Unidos, com o voto não sendo obrigatório, em torno de 40%. Eu acho isso interessante também, porque você vê que mesmo não sendo obrigatório, muitas pessoas elas procuram exercer o direito de votar. Sim, Eu acho isso lá muito é relevante. forte. Direito de votar. O brasileiro acha que é obrigação. Isso Não, é brasileiro- relevante, essa brasileiro palavra é acha, muito não, relevante. Pra mim é obrigação. Não, eu falo obrigação no sentido de vou votar porque sou obrigado. Caso Você tá contrário, falando não iria. diferente, tá falando que é obrigação assim, eu sou obrigado a votar porque... Não. Não? Cara, tipo assim, eu gosto de votar porque eu me sinto no dever. Mas em alguns casos eu preferiria não Entendi. ter Não, eu acho que eu votado. entendi o que o Na verdade, eu André acho que tinha é o entendido. nosso Tô de histórico acordo, também, cara. né? A gente sofre tanto que você não vê aquilo, sistema cultural você vota diferente. nenhum e depois você arrepende porque a você última descobre. eleição eu escolhi entre muita 6 ou meia Fatalmente nojeira. vai acontecer. Você sabe o que eu mais Fatalmente gosto na vai eleição dos acontecer. Estados Foda. Unidos? O americano, ele sabe fazer show. A eleição do americano é um espetáculo, cara, é um show. É um espetáculo. Cada debate, Os comícios, cara, é bonito de ver. com exceção do ano de pandemia, que agora, né? Não... E do Trump também, porque ele está desobedecendo todas as normas de Eu distanciamento. ia falar isso. O Trump, ele tem duas coisas. Ele é um showman, né? Ele sabe falar pra câmera Isso. e tal, ele aparece. É um homem de televisão, né? Mas ele avacalha o nível de debate. Demais. E avacalham com ele, né? Eu não gosto do Donald Trump, não, mas eu fiquei com dó do que o pessoal fez com ele naquele comício que um monte de gente confirmou presença. Do K-pop? Do Pô. K-pop e ninguém apareceu. Imagina a cara. Aquele eu achei tão divertido, cara. Tipo assim, lógico, também achei foi muito hilário. divertido, mas Cara, imagina se fosse você, velho. Ó, O cara logo em seguida foi tirar o E a TikTok. imprensa Eu toda vou acabar com o fotografando esse TikTok. ambiente vazio. Pra quem tá Parece- escutando, a gente não sabe, pessoal, fãs do K-pop começaram a marcar que iam para o comício do Trump.
Quando o Trump chegou lá, achando que tinha 1 milhão de pessoas, tinha 10 mil. E os repórteres com câmeras de televisão e fotografia para poder registrar essa vergonha. Então, assim, o Trump passou uma vergonha, mas foi engraçado, eu achei engraçado. O pessoal fez um negócio muito O negócio do bem bolado. debate que você comentou, André, uma outra coisa que eu achei interessante nessa eleição americana, em período de pandemia, pessoal, é o primeiro debate que teve entre o Trump e o Biden. Ele foi um debate bem ruim. Não teve discussão de ideias, não teve conteúdo e teve insulto e interrupções o tempo todo. Muito baixo. Parecia que não havia critério. O o mediador não conseguiu controlar. No entanto, o outro, que foi o último que foi realizado nos Estados Unidos, o nível melhorou. Eu não assisti ele ainda. O nível melhorou bem. A mediadora foi extremamente feliz na hora de mediar, ela foi firme. Mas eles travaram o microfone enquanto o outro um falava, o do outro era travado. Mas é preciso, isso é estratégia de debate também. Mas no primeiro não foi, tanto que o Trump fez uma interrupção a cada 1 minuto e 10 segundos em média. Mas aí pro primeiro foi um show de horrores. Foi. Quem assistiu... Mas perceba, pro telespectador, ele não escutar essas vozes transando uma com a outra, né, interrompendo a outra... dá a impressão de que o debate está acontecendo de uma forma mais cordial. O primeiro não. O Trump não respeitava nem o Biden. O Trump fez 71 interrupções às falas do Biden. 71 interrupções. Se a gente tiver em média, que foi mais ou menos 35 minutos de fala por cada candidato, dá uma média aí de uma interrupção do Trump à fala do Biden a cada 30 segundos. Fazendo um número redondo. É muita coisa, cara. Mas você sabe que isso é estratégico também, né? Claro. Porque isso inviabiliza a conclusão da ideia do seu oponente. E você invalida. Não perde o fim da meada. Claro. A ideia dele é invalidar também o que o outro está falando. O tempo inteiro, interrompe para invalidar. Mas essa é a ideia. Analisa o negócio. Tudo isso é estratégico. Tudo isso é estratégia. E aquele negócio, o Gustavo falou, quem tem que comandar isso não é os candidatos. Aquela estratégia dele, ele vai estão ali para desorganizar. Exatamente. A ideia do candidato... Cara, eu não gosto, eu gosto, mas tem alguns vídeos que eu discordo, mas eu gosto, os vídeos do Porta dos Fundos, eles têm alguns vídeos que falam sobre o debate, velho, que é isso aí, eles mostram um candidato tentando desabilitar o outro. Um candidato, ele anota o que o outro fala, porque aquela proposta vai ser a dele, sabe? Tipo assim, porque ele sabe que... Ele vira assim, como é que você vai consertar a economia? Eu falo mais pausado, que eu quero anotar, porque eu não sei, sabe? Tipo assim, e essa é a questão. O debate é de estabilização, justamente para se mostrar melhor. Então, quem tá mediando, ou não só quem tá mediando, né? A equipe que tá fazendo, que o mediador não vai controlar o microfone. Quem controla o microfone é a edição, é o diretor. Isso. Ele que tem que estar cortando, ele que tem que na ciente hora... do tempo de cada um. Na hora que um tá falando, em vez de botar a câmera aberta, não, tem que botar a câmera focada, porque o outro vai estar gesticulando, senão vai chamar a atenção da pessoa. Isso aí, isso é tudo questão de direção, de quem tá fazendo, perfeito, de tudo. Perfeito. Isso que vocês falaram do Trump ser um estrategista, ele é um cara que tá acostumado com televisão há muito tempo. Tinha um programa de televisão que ele comandava, o Aprendiz. Isso. Foi a cópia aqui no Brasil, foi o Aprendiz. Uhum. E o Trump sabe mexer com televisão, sabe mexer com o show business e tal. Cara, e ele falou na década de 90, começo da década de 90, que ele ia ser presidente dos Estados Unidos. Ele não tá lá à toa, não. Isso foi um projeto de vida, cara. Foi um projeto de vida. Foi no Simpsons que ele falou? Não, os Simpsons também faz todo sentido. Né? Mas o Simpsons fez essa brincadeira. O Simpsons fez a brincadeira que ele seria presidente dos Estados Unidos porque ele falou, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Ele já tinha lançado isso no começo da década de 90, se eu não me engano. Agora, o cara construiu uma carreira pra isso. Desenhou todo o plano de vida em cima disso, né? Agora, o que o Ricardo falou é interessante porque, igual o Ricardo está dizendo, isso é importante a gente detalhar, né? Se o pessoal da edição do debate, por exemplo, não concentra a câmera naquele que está falando e não corta o microfone daquele que quer interromper, o que vai acontecer? A partir do momento que o Trump, por exemplo, ele começa a gesticular ou começa a falar junto com o Biden, qual que é naturalmente o movimento dos câmeras? Ampliar a imagem. Para poder pegar, inclusive, o Trump falando. Com isso, qual que é o resultado? Tempo de tela. Ele vai permanecer quase que o tempo todo em tela. E isso é relevante. Para um cara de televisão, ele sabe que isso é relevante. Então, trazendo alguns dados da representatividade do pleito, que está, sim, vamos dizer, acirrado, né, nessa briga, nessa discussão que foi... O primeiro debate não foi nada civilizado, o segundo já melhorou pós coronavírus de Donald Trump. Talvez isso dê uma conscientizada nele. E o fato é que, atualmente, a mídia americana cita que essa eleição vai ser
das maiores eleições desde 1908, em termos de representatividade das pessoas indo votar. Atualmente, até o dia de hoje, já votaram 64,7 milhões, o que corresponde já a quase 55% do número de votos do pleito anterior, que foi em 2016, e desse total tem 48% foi por Correios e os demais foram votos antecipados, que a pessoa vai lá presencialmente e vota. Então, ou seja, tudo indica que vai bater recorde em número de votos diretos, que as pessoas estão participando, e isso eu acho que é devido ao cenário inflamado que está em discussão, seja Trump com questões raciais, questão de China virus, né, vírus chinês, entre outros polêmicos. E o Biden entra com a perspectiva dele mais democrata, de tentar suavizar isso tudo. Então eu queria entrar num ponto talvez da gente partir de uma discussão mais ampla, já que a gente está fazendo esse programa e ainda não encerrou Ainda a votação e nem o resultado. Eu chuto no Biden. Vou falar o porquê. Primeiro, ele está na frente nas pesquisas de intenções de voto direto. A gente já falou que isso não é indicativo de quem vai ganhar. Ele também estava. Exato. A gente já falou que isso não é indicativo de quem vai ganhar. Porém, uma estatística que eu adoro é o tanto que o governo americano ele é rotativo. Uma hora está republicano, outra hora está democrata. Só para vocês terem ideia, desde 1897, foi a última eleição do século XIX, nós tivemos uma trinca de republicanos ali, virou na virada do século, depois vem um democrata, depois você vem de novo, trinca de republicano, depois você não tem mais. Desde 1929, 3 mandatos seguidos de um partido. Mas nessa lógica o Trump ainda pode levar. Pode. Só que a gente está num racha muito grande. E sempre que tem um racha político muito grande, entre direita e esquerda, vamos falar assim, A trinca se quebra. o jogo vira. Então, foi o que aconteceu, por exemplo. Tivemos lá no final da década de 80, aliás, durante a década de 80, Reagan e Bush, republicanos, depois vem Clinton, democrata, depois vem o Bush filho, republicano, Obama, democrata, Trump, republicano, agora Biden. Mas só que você pode ver que todos esses aí, todos que você fizeram 2 mandatos. 2 mandatos, sim. Então, o Donald Trump tá no primeiro. Mas não teve um racha tão grande durante esses períodos. Foram períodos um pouco mais... O que o André tá ressaltando especificamente a realidade que está cercando a realidade da eleição americana hoje. Eu gostaria que um racha muito grande. Eu particularmente gostaria que o Biden ganhasse. Mas eu tô achando que quem leva é o Donald Trump. Eu gostaria que o Biden ganhasse. Não quero que o Trump ganhe. Mas eu acho que pelo histórico e por tudo que está acontecendo, dessa questão do Donald Trump ter pegado o Covid, isso tudo tem uma influência. Então, eu acredito... O pessoal fica mais sensibilizado. Eu acredito que o... Mas o Covid é um jogo duplo, porque ao mesmo tempo que sensibiliza... Eu também acho que o Covid foi uma armação. Não, mas ao mesmo tempo que tem a sensibilidade para algumas pessoas, o Covid vai sensibilizar o eleitor igual... Alguns aconteceram com a facada. Eu ia falar exatamente a facada. Claro. Só que o que acontece? Por outro lado, o cara falou tão mal que era uma gripezinha, nananana. Pô, internou. Outros, por outro lado, vão sensibilizar. Pô, mas ele fez teste nele mesmo, né, cara? Um herói americano. Eu acho, por isso que eu acho. E é um tipo de coisa que é valorizado lá. Sim. Olha, eu vejo da seguinte complexo. forma. O Gustavo, você deu seu palpite na verdade, se você me permitir, então, aí eu passo a palavra para você. É o seguinte, eu também acredito, eu chutaria agora... Diante das circunstâncias e do volume de informação que a gente tem agora, eu chutaria que o Biden leva a presidência dos Estados Unidos. A revista The Economist, uma das mais importantes do mundo, declarou abertamente em editorial e capa apoio a Biden. Essa é uma informação que eu queria trazer. O Biden está com 12 pontos de vantagem na frente do Trump a 5 dias da eleição. Sim. Certo? Esse é um outro elemento. E segundo...
pesquisas estão mostrando, tá certo que isso já são valores bem genéricos, porque também contabiliza boca de urna, pesquisa com as pessoas, não é questão de delegados, mas todas as pessoas que estão votando por antecedência e por correio nos Estados Unidos, nessa pesquisa, nesse grupo de pessoas, o Biden está com 64% de vantagem. A gente tem que saber como é que estão os estados-chave. Exatamente, né? eu estou dando essa ressalva. Isso não é o número certo que vai definir o resultado lá no final. Mas diante dessas 3 informações, eu acho que agora, se a eleição fosse hoje, o Biden levava. Só que aí eu jogo a palavra para o Igor aqui, porque ele tem uma informação relevante. Então, aí eu vou fazer uma perspectiva da análise dos dois e vou falar por que eu estou mais tendendo para um lado. Eu acho que o Biden ele tem tudo para levar se você for analisar. A mídia está a seu favor. Todo o acontecimento... Exatamente, isso é extremamente relevante. Todo o acontecimento com esse problema racial que lá nos Estados Unidos está aflorado, isso é muito relevante, é favorável ao Biden devido à postura do Donald Trump, não e só em relação do Partido a isso. Democrata também, né? Também. E em relação à própria Covid, a forma, né, de lidar, de falar, desbocado, então isso tudo às vezes... E também a questão da parcial atualmente está favorável ao Biden. Pelos votos que já foi recebido até hoje, foram mais de cabos eleitorais de Joe Biden, dos estados que são mais democráticos. Só que existe um ponto que é o ponto-chave decisivo nos Estados Unidos. É a pessoa ir votar. Achei que você ia falar outra coisa. E eu vou entrar lá e votar. E aí por quê? O Donald Trump, ele tem sim indicadores econômicos muito favoráveis a seu favor nesses últimos 4 anos, de retomada de emprego, nos estados automotivos americanos, estados agrícolas, aonde que aquilo dali se perdeu e as pessoas colocam a culpa no Barack Obama, democrata, etc. Então isso daí ele tem a seu favor. Questão de auxílio emergencial também lá nos Estados Unidos teve. Pessoas receberam cheques, que lá em cheque de $5.000, que a gente está aqui em R$600, lá é um único cheque de $5.000 e você não precisa nem entrar em aplicativo não, eles já sabem quem é e já manda por correio. $5.000 porque eu tenho quase R$30 mil. Que eu tenho conhecidos que receberam. Então esse indicativo econômico pode ser que faça os republicanos saírem da cadeira, do seu sofá e ir lá votar no dia 3, quem ainda não fez. Então pode ser que tenha essa surpresa. E a questão da própria Covid. Os republicanos, eles são mais patriotas. Então, ao você inflamar essa questão contra a China e essa rixa... O inimigo que... Alguns até falam, vamos pra guerra, né? Você está esquecendo de um detalhe que eu achei que você ia falar, estava esperando você falar. Sobre o filho do Biden. A repercussão do filho do Biden. Estava você falar. Eu vou chegar lá. São 3 pontos que leva a eu acreditar que pode ter uma reviravolta e o Donald Trump ser o vencedor desse pleito. E o terceiro seria essa questão. O Joe Biden e a sua família, eles são grupos também empresariais, o seu filho, seu genro, esposa, e se criou, na verdade, ainda não está tão noticiado. Quem fez isso, e eu até mandei para os amigos aqui, foi a Fox News nos Estados Unidos, são trazendo denúncias sobre conflitos de interesse da família Biden na Ucrânia e na China. Então isso daí pode ser que seja usado pela campanha do Trump até na próximo dia 3 de novembro para poder criar, né, para gerar aquilo que eles chamam... tem um nome nos Estados Unidos que eles dão, né? Um acontecimento muito gritante que gera uma reviravolta. Bombástico mesmo, então que isso pode mudar. Tem um nome que eles dão a isso lá. Tem que saber como é que isso vai ser explorado, porque na última eleição teve uma coisa parecida com o Trump. O Trump conseguiu abafar, teve escândalo, por exemplo, sobre a questão dos impostos dele, imposto de renda dele, que ele joga lá embaixo, absurdo. É o menor imposto de renda da história dos Estados Unidos desde não sei quando. Já muito tempo atrás, nem lembro qual que é a data. Teve um ano que ele pagou $700. $700, a galera paga bilionário pagar $700.
Que beleza. E ele conseguiu abafar isso. Agora tem que ver como que ele, com todo o poder midiático dele, como que ele vai trabalhar isso. Mas a gente tem que ver o seguinte, ele conseguiu abafar porque o que a gente fala em questão de futebol, a Hillary tava achando que já tava ganho. Por mais que tava tudo, a Hillary não bateu muito nisso porque ela tava achando que tava ganho. Então, tava muito confiante, tava muito oba-oba. Muito, realmente. Porque vinha do Obama, o Obama tava em alta, então ele era apoiador da Hillary. Então ela tava e não aconteceu. Então essa agora é a diferença, porque as agora pessoas tá no saírem para votar. Então o americano ele tem que ser convencido. Então se o Donald Trump conseguir o seu eleitorado colocando, né, chamando a atenção deles para que eles vá e votem, que é o que o Joe Biden a princípio e os democratas americanos estão sentindo essa fragilidade do governo do Trump republicano, então eles já se antecederam Trump vai e já estão votando. Melhor do que a Hillary, com certeza. Com certeza. Então, gente, eu acho que vamos deixar essa pergunta no ar, porque nós já excedemos Mas ficou legal o placar aqui, 2-2. 2-2? Nem foi combinado, tá, pessoal? O diretor deixou desempata. isso muito em segredo. O diretor desempata para levar o colégio, para ver quem vai levar o colégio dos pensadores aqui. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido o programa até agora e nos vemos na próxima semana. Abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigado.